Ei, Psyu, é você mesmo que está andando aí pela internet e caiu aqui no canal de Leigo para Leigo? Deixa eu te fazer uma perguntinha rápida. Você sabe a origem do mal? Sabe como tudo começou? Você sabe por que tanto sofrimento, tanta morte, tsunamis, pandemias? Sabe por que começa, nem termina uma guerra e já começa outra? É isso aí, caro internauta. A partir deste momento, no canal de Leigo para Leigo, vamos começar mais um estudo bíblico examinando as Escrituras. Nós vamos aprender à luz da Bíblia como se originou o mal. Nós vamos aprender por que existe tanto sofrimento. Fica conosco aqui, assista até o final, para que você possa estar sabendo o que a Bíblia diz sobre a origem do mal. Mas antes, deixa eu mandar o meu alô para os caros internautas, né? Para a Márcia, psicóloga lá em São Paulo. Olá, Márcia! Também queremos mandar aqui o nosso alô para a Cirleide, lá no Córrego Largo, Jaguaretama, Ceará. Olha aí, também queremos mandar o nosso alô para Marisa. Alô, Marisa! Está lá em Vilhena, Rondônia. Que Deus possa estar abençoando todos vocês. Na próxima edição nós estaremos mandando mais abraços, mais alôs para os nossos internautas. Por isso, meu amigo, permaneça conosco, assista até o final, para que você possa receber 2 bônus e assim você vai saber sobre a origem do mal. Hoje nós vamos aprender este assunto muito complexo. Pessoas dizem sobre o mal de uma forma, tem o mal por outra forma, e nós vamos ver à luz da Bíblia como é que começou a origem do mal. Eu acredito aí que você já esteja com o seu caderninho, né? Que você já esteja com sua caneta, sua Bíblia para nos acompanhar e para que depois você possa estar conferindo para saber se realmente é o que o canal de Leigo para Leigo está apresentando, se está falando a verdade. Não é isso? Vamos então fazer uma oração para que Deus possa nos abençoar. Querido Deus, soberano Pai, que habita nas alturas dos céus, muito obrigado, Senhor, pela oportunidade de estar estudando a sua palavra aqui no canal de Leigo para Leigo, onde, Senhor, os nossos amigos internautas estão todos assistindo e aprendendo conosco sobre a tua palavra. Que seja, Senhor, agora a voz do Espírito Santo falando em nossos ouvidos, que a pessoa aqui seja eu, mas o ensinamento seja do Senhor Jesus. Nós te pedimos em nome de Jesus. Amém. Vamos então aí, sem mais delongas, né, continuar o nosso estudo, a origem do mal. Vamos ver o nosso primeiro versículo que nós encontramos em Apocalipse no capítulo 5, do versículo 11. Diz desta forma: E olhei e ouvi a voz de muitos anjos ao redor do trono e dos animais e dos anciãos, e era número deles milhões de milhões e milhares de milhares. É o que nós encontramos aqui no livro de Apocalipse. Sabe você que Apocalipse é o livro da revelação? E aqui nós estamos aprendendo que no céu tem sim muitos anjos. O apóstolo João, quando ele estava, né, exilado na ilha de Patmos, segundo a palavra de Deus, nós vemos lá em Apocalipse que ele teve uma revelação e ele viu e também ouviu a voz de muitos anjos, né? E o número deles era de milhões e milhares de milhares. E os anjos lá nos céus, meus amigos, o que eles fazem? Eles adoram a Deus. E dentro da hierarquia, né, do conjunto de anjos,
existe as divisões. Existe lá o anjo que nós o chamamos de anjo da guarda. Existe o anjo querubim. O querubim é aquele que comanda, né, a equipe de anjos. E também existe o anjo serafim. O anjo serafim, segundo a luz da Bíblia, ele tem 6 asas, sendo 2 asas para tampar o rosto, 2 asas também para se firmar em pé, e 2 asas então para louvar a Deus. Então nós podemos ver que o que a Bíblia nos fala é que realmente existe muitos anjos, né? E agora nós vamos prosseguir o nosso estudo. Já sabemos que tem no céu muitos anjos. E também agora vamos ao próximo slide, no livro de Ezequiel, no capítulo 28, no versículo 14. O profeta Ezequiel é o homem que Deus escolheu para poder trazer a mensagem por esta época aí. E a época que um profeta trazia, muitas vezes, era uma mensagem de esperança, de alento, né? Mas muitas vezes também era uma mensagem de correção. E o profeta muitas vezes trazia para os reis as mensagens de se ele ia realmente vencer a guerra ou não. E é assim, a responsabilidade do profeta era trazer a mensagem de Deus. E esta mensagem no livro de Ezequiel, que nós estaremos lendo agora, do capítulo 28, versos de 14, 15, 16 e também o 17, é sobre esta mensagem aqui, que diz o seguinte: Tu eras o querubim ungido para cobrir, e te estabeleci no monte santo de Deus. Estavas no meio das pedras afogueadas andavas. Aqui nós podemos ver, nós podemos então aprender aqui nesta passagem, no versículo 14, que Deus está falando aí, né, com o querubim, e a mensagem do profeta Ezequiel é isso, dizendo essa conversação, né, transmitindo para nós esta conversação de que Deus estava tendo com um dos querubins. Tu eras o querubim ungido para cobrir. Ele era um querubim separado, que a palavra de Deus, quando fala ungido, está dizendo realmente separado. Separado para quê? Separado para Deus, para fazer as obras de Deus, aquilo que era necessário que Deus que fizesse para Deus, este querubim estaria fazendo. Então, você está vendo aqui que tinha sim um anjo querubim que cuidava ali no céu, né? Muitas pessoas, eles chamam a este querubim especificamente, eles o chamam a antiga serpente. A própria Bíblia fala isso. A Bíblia também fala que o nome dele passou a ser também Satanás. A Bíblia fala também que ele é o dragão, porque este querubim, ele se corrompeu. E nós vamos ver ao longo deste estudo que este querubim, ele se corrompeu. E disse assim, ó, o versículo 15 do livro de Ezequiel: Perfeito eras nos teus caminhos, desde o dia em que fostes criado, até que se achou iniquidade em ti. Perfeito eras em teus caminhos. Está observando aí? Então, nós estamos entendendo que este querubim, que muitas pessoas, eles falam assim hoje, um anjo de luz, o Lucifer, que existia lá no céu, a Bíblia não usa essa expressão Lucifer, mas a Bíblia está dizendo que realmente é um anjo de luz e realmente é um anjo perfeito. E é perfeito desde quando ele foi criado. Até, né, olha a expressão, até que se achou iniquidade em ti.
em ti, que no caso aqui, naquele anjo específico, querubim, foi achado nele iniquidade. E segundo a palavra de Deus, a palavra iniquidade, ela quer dizer pecado. Então foi achado pecado neste querubim. Até então ele era perfeito, mas agora não, agora ele é pecador. Foi encontrado nele pecado. E segundo a palavra de Deus, continua dizendo aí deste jeito: na multiplicação do teu comércio, encheram o teu interior de violência e pecaste. Por isso te lancei profanado do monte de Deus e te fiz perecer, ó querubim cobridor, do meio das pedras afogueadas. Está prestando atenção aí, amigo? A continuidade deste estudo, a consequência de ter encontrado, então, neste querubim, ter encontrado nele o pecado. Olha, na multiplicação do teu comércio, encheram teu interior de violência. Peraí, que comércio? Queridos, ao longo da Bíblia, no estudo que nós fazemos, na leitura que cada um de nós fazemos, nós vamos encontrar cada dia coisas reveladoras. E neste caso aqui está nos revelando que o comércio, né, era que este anjo querubim, ele fazia má propaganda de Deus. Ele falava com seus confederados ali que Deus não era assim lá tão esse Deus cheio de amor, não. Que Deus ele era um Deus tirano, que ele era um Deus injusto, que Deus não dava para as pessoas realmente aquele valor devido. Então ele procurava deturpar toda a palavra de Deus com os seus anjos ali, e estes anjos não eram poucos. Segundo o que a palavra de Deus nos diz, era a terça parte dos anjos. Entendeu? Era a terça parte dos anjos. E isso quer dizer, então, que eram muitos anjos. E este querubim, então, ele foi cortado, né? Do rol ali, ele não pôde mais ser um separado de Deus, ele não pôde ser mais um ungido de Deus, porque ele foi profanado, foi descoberto o comércio dele cheio de violência, cheio de injúria, cheio de mentira, cheio de pecado. Porque na verdade hoje nós sabemos, porque a Bíblia nos revela, que este querubim ele foi lançado do céu para matar, roubar e destruir. E Jesus Cristo ainda chega a dizer assim, ó, que ele, aquele que mente, tem por pai o diabo, que ele é o pai da mentira. Então é por aqui, ó, que nós encontramos o motivo que ele seja o pai da mentira, por causa do comércio de palavras que ele fazia ali nos céus. Vamos prosseguir então. E diz a Bíblia então: e elevou-se o seu coração por causa da tua formosura, corrompeste a tua sabedoria por causa do teu resplendor. Por terra te lancei, diante dos reis te pus, para que te contemplem a ti, ou para que olhem para ti. Ezequiel capítulo 28, verso 17. Então você está vendo aí que o querubim ele elevou o coração de orgulho. Ele foi muito orgulhoso, porque ele era muito belo, né? Ele era bonito. Então, por causa dessa sua formosura, ele ficou orgulhoso e ele corrompeu o seu coração. A sabedoria dele foi corrompida também. Era, sim, um anjo muito sábio e teria muito mais a saber se caso não tivesse encontrado pecado nele. Mas a sua sabedoria foi assim corrompida, né, por causa do resplendor. Ele era um anjo que também brilhava, era resplandecente, mas por causa do pecado, tudo isso acabou, né?
e disse aqui que Deus lançou ele para a terra. Ó, por terra te lancei, diante dos reis te pus, para que olhem para ti. Para que olhem para ti, nós podemos prestar atenção aqui, que é para que as pessoas vissem como é que é a vida da pessoa orgulhosa. Quando o camarada é orgulhoso, quando o camarada quer ser mais, né? Tem aquela expressão que as pessoas dizem, ele só quer ser. Pois é, nesse caso aí, o querubim só quis ser. E ele, infelizmente, foi lançado para a terra porque foi achado pecado nele. Nós vemos mais à frente, meu caro internauta, no livro de Isaías, que também é um profeta, né? Capítulo 14, versículo 13 e 14, disse assim, ó: E tu dizias no teu coração, eu subirei ao céu acima das estrelas de Deus, exaltarei o meu trono, e no monte da congregação me assentarei ao lado do norte, subirei sobre as alturas das nuvens, e serei semelhante ao Altíssimo. Você está vendo aí, meu amigo? Que impetulância, né? É muito impetulante esse querubim maldito, né? No caso agora, ele quer subir acima das estrelas, ele quer colocar o seu trono lá no mais alto das nuvens, né? Lá no monte da congregação, e agora ele pega e diz assim, eu serei semelhante ao Altíssimo. Há pessoas que quando está falando sobre isso, ele diz assim, e eu serei mais do que Deus. Só que não é o que a Bíblia fala, eu serei semelhante a Deus. Ele queria ser semelhante em quê, meu amigo? Ele queria ser semelhante na adoração. Quando nós começamos este estudo, nós falamos que os anjos, todos eles adoravam a Deus. Nós falamos a forma que os serafins adoram a Deus. E ele queria também receber esta adoração. Por isso foi criado dentro do coração dele aquela inveja, aquele orgulho, né? Você pode ver que tem muitas pessoas hoje em dia que é invejoso. De repente você tem alguma coisa ou você consegue adquirir alguma coisa, aí um amigo ou um vizinho, até mesmo uma pessoa de sua casa quer agora invejar daquilo que você tem. Podemos dizer que esse sentimento não é sentimento de Deus. Este sentimento é sentimento do anjo mau, que no caso aí é o querubim. Então, cuidado com esse negócio de invejar as coisas dos outros, cuidado com esse negócio de orgulho. Tem pessoas que têm um olhar altivo, orgulhoso e não quer deixar se perder por nada, não quer deixar se levar por nada, porque ele é muito orgulhoso. Tem que ter cuidado que esse sentimento não é um sentimento do divino Criador. Esse sentimento é daquele anjo pecador, daquele anjo querubim que se orgulhou nos céus. Então nisso nós temos que ter cuidado. Ok, meus amigos? Vamos ver mais à frente outro versículo bíblico que nos conta assim, ó. No livro de Gênesis, no capítulo 3, versículo 1, ele disse assim, ó: Ora, a serpente era mais astuta que todas as limarias do campo, e o Senhor Deus tinha feito. E esta disse à mulher, é assim que Deus disse, não comereis de toda a árvore do jardim? Veja então aí como que é sagaz esta antiga serpente, né? Como que é perigosa, como que ele procurou enganar e na verdade ele conseguiu enganar a Eva. Ele, através da serpente, ele fez essa pergunta, ora, é assim que Deus disse, né? Que você não deveria comer das árvores do campo, né? E a Eva, agora muito empolgada por estar conversando com uma serpente, eu acho que na sua cidade aí por onde você mora, mesmo lá no seu sítio, lá tem serpente, tem cobra sim, mas elas não falam não, falam? Não acredito que não. Agora, esta cobra especificamente, que a Bíblia está relatando aqui, e você pode acreditar, falou sim, por quê? Porque a Bíblia não mente, a Bíblia fala a verdade.
ela disse então que a serpente, ela falou com Eva, perguntando para ela que a Eva não deveria comer de toda a árvore do jardim. E a Eva, então, empolgada, né, em ver o que a serpente estava conversando com ela, ela achou até assim, vamos dizer, atrativo, até bonito, e aí Eva falou, não, Deus disse o seguinte, ó, que de toda a árvore do jardim nós podemos comer, nós só não podemos comer desta árvore aqui do conhecimento do bem e do mal. E a serpente agora repete e fala para ela assim, não é bem assim não, Deus está falando isso para você, que é para você não comer do fruto, para que você não fique sendo sabedora do bem e do mal. É porque Deus quer só Ele saber as coisas. Então, a serpente começou então a persuadir, a enganar a Eva. Meus amigos, também eu quero dizer para você, quando você vê alguém com uma conversinha mole, querendo te enganar, querendo assim deturpar uma mensagem, deturpar uma palavra, desconfie logo. Desconfie logo, porque a única pessoa que procura enganar e deturpar a palavra de Deus é a serpente, a antiga serpente, é o dragão, é aquele querubim. Então você preste atenção quando alguém começar a falar com você a respeito de alguma coisa que Deus disse que deveria ser desta forma, e aí a pessoa fala assim, não é assim não, isso já tem passado. Preste, meu amigo, bem atenção, porque somente o inimigo de Deus é que tem a vontade, que tem o objetivo de enganar as pessoas, assim como ele enganou a Eva. Olha bem a palavra, como foi que Deus disse. Agora nós trouxemos para você ver exatamente a palavra, como foi que Deus disse. Preste atenção aí. Gênesis, capítulo 2, versículo de 16 a 17. Olha o que Deus disse, ó. E ordenou o Senhor Deus ao homem, dizendo, de toda árvore do jardim comerás livremente, mas da árvore do conhecimento do bem e do mal, dela não comerás, porque no dia em que dela comeres, certamente morrerá. Tá vendo aí? A Eva já disse aí que não podia nem tocar, mas Deus disse para Adão e Deus não pediu. Você está vendo aí que Deus não pediu nada. Deus ordenou. E uma ordenação de Deus, meu amigo, é um mandamento. E diante de cada mandamento tem uma consequência ou uma sequência. Se você fizer o bem, você vai conseguir algo. Se você fizer o mal, você vai também atrair algo diferente daquilo que seria possível. Então aqui, no caso, Deus não pediu a Adão e a Eva para não comer. Deus ordenou. Deus falou assim, ó. E ordenou o Senhor Deus ao homem, dizendo, de toda a árvore do jardim comerás livremente. Aí você está prestando atenção aqui embaixo, que diz assim, ó. Mas, né? A palavra mas, ela está dando um tipo de advertência. Mas da árvore do conhecimento do bem e do mal, dela não comerás, porque no dia, olha aí o porquê, porque no dia em que dela comeres, certamente morrerá. Você está vendo aí que ele está dizendo aí, porque no dia em que dela comeres, certamente morrerá. É um mandamento que Deus colocou para Adão e Eva lá no Jardim do Éden. Deus não estava fazendo prova, querendo saber se eles eram obedientes, se eles eram pessoas corretas, pessoas direitinhas. Não, Deus fez Adão e Eva perfeitos. Dentro do coração de Adão e Eva não existia mentira, não existia engano. Eles existiam neles a perfeição. Assim como eu e você um dia seremos perfeitos. Porém, você está prestando atenção aí que a antiga serpente, né? Que no caso é o querubim, ele enganou a Eva. Eles eram perfeitos, mas eles tinham o livre-arbítrio, eles tinham o direito de escolha. E neste caso aí,
eles escolheram ouvir a voz daquele querubim. Mas o próprio Deus já determinou a sentença na hora que ele colocou aí a lei, na hora que ele colocou a ordenança. Não comam do fruto. Aí ele disse, porque se caso vocês comerem no fruto, no dia que vocês comerem, vocês vão morrer. Então, esse aí seria a sequência. Esse seria o salário. E, consequentemente, ao longo da escritura, ao longo da montagem da Bíblia, Deus usou o apóstolo Paulo para falar sobre o salário do pecado. E é isso que nós vamos ver agora. Porque o salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna por Cristo Jesus, nosso Senhor. Então, você está vendo aí? Como comeram o fruto que não eram para comer, então eles tinham que pagar, no caso agora, o salário. E o salário do pecado é a morte. Aí você está vendo que no versículo anterior houve a palavra mas, não foi? Dando ali uma condição. E agora você consegue ver novamente a palavra mas, nos mostrando aqui uma condição, até no caso melhor, porque o salário do pecado é a morte. Olha aí, ó. Mas, né? Mas o dom gratuito é um dom que não teve assim um valor, é um dom que foi dado de graça. O dom gratuito de Deus é a vida eterna por Cristo Jesus, nosso Senhor. Então, se nós formos estudar detalhado, nós vamos entender que o plano de Jesus Cristo foi muito maior do que o plano de Satanás. O plano de Satanás era que ele queria subir acima das estrelas de Deus e ele queria receber adoração igualzinho Deus recebia. E ele não conseguiu, foi lançado para a terra, aí teve um outro plano, opa, vou enganar aqui Adão e vou enganar Eva. E eu quero ver como é que Deus vai se sair. Esse foi o objetivo deste Satanás. O objetivo dele era colocar Deus aqui, ó, numa encruzilhada. E você agora está aprendendo como foi feito a origem do mal, como é que foi que começou a morte. Foi por causa desta jogada de Satanás. Ele tentou colocar aqui, ó, Deus na encruzilhada, e então ele disse, agora eu quero ver. Porque Deus, ele falou para o Adão e Eva que no dia que eles comessem do fruto do conhecimento do bem e do mal, aí eles iam morrer. E agora, Deus vai ter que matar eles. Porque se Deus não matar, aí Deus é mentiroso. Tá vendo aí a encruzilhada? Que petulância desse anjo mau. Então Deus foi muito mais soberano, porque Deus, meus amigos, ele é onisciente, ele é onipotente e ele é onipresente. Então Deus, ao ver esta cilada que o inimigo estava montando, ele pegou e também preparou o seu plano. Quando aconteceu tal coisa, o plano de Deus já estava preparado. E o inimigo de Deus, então, ele disse assim, agora eu quero ver. Se os anjos vão observar que se ele não matar, se ele matar, né, no caso, se ele matar Adão e Eva, ele é um Deus tirano. Aí os anjos vão acreditar no que eu falei. E ele disse assim, e se Deus não matar, e agora Deus é um mentiroso. Eles vão acreditar também com o que eu falei, estava certo. Tá vendo aí como é que foi feita a armadilha? Por isso que nós temos que prestar atenção quando nós estamos estudando, quando nós estamos lendo a palavra de Deus, que uma coisinha de nada pode tirar nossa atenção e nós passarmos para um extremo ou para outro extremo e acabar nós fazermos a coisa errada por não prestar atenção no estudo da palavra de Deus. Então, preste atenção agora. Deus, com a sua grande sabedoria, com o seu infinito amor, né? Deus disse assim, o que eu farei?
já estava preparado, ele falou assim: eu vou morrer no lugar do homem, quer dizer, o salário do pecado vai ser pago. A minha morte, eu vou morrer no lugar do homem. E a minha morte que nós estamos dizendo, a morte de Jesus Cristo, que é Deus. A Bíblia diz que há um só Deus, ele age por todos e é sobre todos. Então, Jesus Cristo, né, agora foi enviado através de Deus, né, ele enviou Jesus Cristo para morrer na cruz e pagar aquele pecado lá que o Adão e a Eva deveriam morrer. Então, Deus mandou Jesus Cristo para morrer no seu lugar. Tá vendo aí, meu amigo? Tá vendo aí, minha amiga, cara internauta? Que plano lindo que Deus teve? Você está me ouvindo, não está? Você está participando conosco, não está? Não pense você que é o inimigo de Deus que proporcionou esta hora para nós estarmos assistindo, não. Esta hora foi proporcionada pelo nosso Senhor Deus, que Ele cuida de mim e cuida de você. Então Ele preparou esta hora para você descobrir esta palavra, para você descobrir estas verdades da Bíblia. Portanto, meu amigo, quando você pegar a sua Bíblia para estudar, por favor, faça uma oração, peça de Deus a direção para que você possa entender sobre a palavra de Deus e sobre o que Deus fala com cada um de nós, ok? Vamos prosseguir aqui nesta palavra que nós vamos ler. É um bônus, sempre nós damos um bônus e aqui é o bônus que você vai ter, né, a respeito deste assunto. Olha aí o que está escrito aqui, o J.M. Costa Macedo, da Universidade do Porto, ele escreveu isto aqui, ó. Satanás revelou a Deus, até onde poderíamos discorrer, tentamos de uma forma muito breve e coloquial explicar a complexidade de um conceito como mal e como ele serviu e serve para despoletar um conjunto vasto de alternativas filosóficas à explicação mítica da verdade sobre ponto de vista filosófico. O mal pode até justificar o que é superior a ele. Observamos a alusão de Pascoais a Satanás sobre as vestes de uma entidade que remete diretamente o leitor para o próprio Satanás da mitologia cristã. Pascoais aponta provocativamente para uma valorização de Satanás, um Satanás de que o próprio Deus seria devedor. Basta o jogo de dissimulação que se estabelece entre dois elementos místicos para mostrar ou demonstrar até que ponto há nesta explicação poético-filosófica uma renovada contraposição ao conceito de pecado original. Você está conseguindo assimilar, entender o que este escritor J.M. Costa Macedo está dizendo? Ele está dizendo aqui que Satanás apresentou a Deus, né, querendo se colocar maior, acima, mais poderoso, quem sabe, do que Deus. E ele está mostrando aqui, nesta fala, que na visão filosófica, né, a explicação mística da verdade sobre a vista filosófica do mal até justificar o que é superior. Desculpa, mas eu não posso discordar, eu devo dizer aquilo assim que a Bíblia não diz isso aqui. Aqui está
completamente desfazendo o que nós lemos todos os capítulos anteriores. E teremos mais e mais capítulos e versículos que falam sobre esta verdade da origem do mal. Então não é para nós assustarmos com isto, porque, como eu disse, muitas pessoas pregam de maneiras errôneas. Muitas pessoas querem falar, querem explicar, mas não conseguem entender, não conseguem buscar de Deus a veracidade para explicar. Então diz essas coisas aí. Agora veja neste outro slide de uma escritora norte-americana, o que essa escritora norte-americana ela tem falado. Os anjos haviam sido criados cheios de bondade e amor. Amavam uns aos outros sem parcialidade e supremamente a Deus. Movidos por este amor, deleitavam-se em realizar a sua vontade. A lei de Deus não lhes era um pesado jugo. Antes, compraziam-se em obedecer os seus mandamentos e ouvir a voz da sua palavra. Porém, neste estado de paz e pureza, o mal originou-se com aquele que havia sido perfeito em todos os seus caminhos. O profeta disse ao seu respeito: elevou-se o seu coração por causa da sua formosura, corrompeste a tua sabedoria por causa do teu resplendor. Em Ezequiel 28:17. O pecado é algo misterioso. Explicá-lo é procurar uma razão para ele, e isto seria justificá-lo. O pecado apareceu no universo perfeito, algo que se revelou inescurável. Está escrito aí a senhora White, né, a escritora norte-americana, que escreveu mais de 2.000 páginas. Ela trouxe aí neste relato o que ela viu, o que ela escreveu, o que ela sentiu, o que ela aprendeu sobre Deus. Diferente do que nós vimos na citação anterior. Muito diferente, não é verdade? É isso aí, meu amigo. Estes bônus é para você ver que nós procuramos trazer de um lado e de outro toda a direção, todas as palavras, todas as escritas e os ensinamentos para que nós possamos aprender de Deus e aprender a verdade da palavra de Deus. Por isso, eu agradeço a sua presença, eu agradeço por ter estado conosco até neste momento. E eu gostaria de pedir a você para se inscrever no canal, né? Clica aí, ó, se inscreve no canal, ative o sininho, né? E você também, se você gostou dessa mensagem, você deixa o seu like aí e, por favor, compartilhe esta mensagem, este estudo bíblico, para que as pessoas possam saber da verdade de Deus, da verdade da palavra de Deus, ok? Muito obrigado e até o próximo estudo, meu amigo, que vem com o título O Plano da Salvação. Então você agora já sabe até o título do próximo estudo, O Plano da Salvação, onde nós vamos aprender à luz da Bíblia. E lembra-se, a Bíblia é a verdade absoluta. No próprio livro da Bíblia disse, examinai as Escrituras, porque julgaste ter nela a vida eterna, né? Que no caso é desse Jesus que você vê crucificado aí, uma figura para que você possa entender melhor, né? E também disse, lâmpada para os meus pés é a tua palavra. Não se esqueça, a palavra de Deus também, ela é luz para o nosso caminho, ok? Até mais, muito obrigado, tchau, tchau.